Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciele, eu sou mãe da Maria Fernanda e eu vim fazer mais um vídeo sobre maternidade, sobre assuntos da maternidade, né? Como eu disse, depois que eu tive a Maria Fernanda, esse mundo de maternidade me envolveu muito e eu fiquei muito apaixonada e eu amo falar sobre isso. Eu queria compartilhar algumas experiências nossas com vocês. E eu tive muita insegurança na hora da introdução alimentar da Maria Fernanda. Mas nós tivemos muito sucesso. Eu considero que nós tivemos muito sucesso. E eu queria compartilhar com vocês essa fase da vida dela. Hoje, Maria Fernanda tem 1 ano e 8 meses, tá? Então, eu vou relatar quando nós iniciamos a introdução alimentar até hoje, tá? Então, vamos lá. A introdução alimentar da Maria Fernanda foi feita com 6 meses. Antes disso, ela ficou em aleitamento materno exclusivo. Então, ela só mamava no peito até os 6 meses, tá? Não tinha outro alimento, não tinha nada. Eu não dava nem água para ela, era só leite materno. Quando Maria Fernanda completou 6 meses, nós iniciamos a introdução alimentar, né? E aí, a gente tem muitas dúvidas, né? E não sabe como faz, medo da criança engasgar e medo de largar o peito e tudo mais, né? E aqui em casa eu fiz de uma forma que foi meio instintivo, foi instinto meu fazer assim, mas deu muito certo até hoje. Então assim, quando a Maria Fernanda completou 6 meses, teve o retorno da pediatra e a pediatra me orientou algumas coisas. E algumas coisas eu segui por conta própria. Eu lia muito, desde que ela nasceu, eu lia muito sobre introdução alimentar e sobre o BLW. E eu me identifiquei muito com o método BLW. Mas quando ela completou os 6 meses que nós fomos introduzir, né, os alimentos, eu não sentia ela completamente preparada para o BLW todo, né? Então eu fiz da seguinte forma a introdução alimentar. Eu preparava tanto as frutinhas quanto o almoço dela, que primeiro, acho que no primeiro mês e meio foi só o almoço, depois a gente introduz a janta, né? Eu nunca bati nada, e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e os pediatras mais atualizados orientam que não deve bater os alimentos da criança. Primeiro, porque perde nutriente, e segundo, porque não estimula a criança a mastigar, a criança só engole, né? Isso não é bom para a criança, principalmente futuramente, né? Então, eu nunca bati os alimentos dela. Então, os legumes, o que eu fazia? Eu cozinhava no vapor. Por que no vapor? Porque se você cozinha na água, fica na água alguns nutrientes dos legumes, né? Então eu cozinhava no vapor para não perder nutriente nenhum e deixava os legumes bem molinhos, né? Cozinhava bastante no vapor e eles ficavam bem molinhos. E aí nas primeiras refeições, no primeiro mês e meio até uns 7 meses e meio, 8 meses, eu amassava no garfo, mas bem grosseiramente, assim, sabe? Dava 2 amassadinhas assim e deixava os pedaços para ela sentir pedaço e estimular ela a mastigar. E foi assim que eu fiz até os 7 meses e meio, mais ou menos. Aí, temperos e essas coisas, como eu fazia? Até 1 ano da Maria Fernanda, ela não comia sal, nada de sal. Então eu fazia, por exemplo, sempre normalmente 2 leguminhos para ela, no começo, né? E sempre separados. Então, por exemplo, se eu colocava lá pra cozinhar o cabotiá e a beterraba. Deixava eles bem molinhos, esmagava com o garfo os 2. E aí eu fazia um caldinho, que eu vi a receita num canal aqui do YouTube que chama Pra Papá. Que é um caldinho super rico em nutrientes. E aí eu fazia esse caldinho, eu fazia a cada 3 dias normalmente esse caldinho, porque você pode colocar na geladeira. E aí eu fazia esse caldinho, e aí eu jogava um pouquinho nesses 2 leguminhos pra dar um gostinho de temperinho assim, pra fortificar ele, né?
Por mais que legumes já são ricos, né, muito ricos, mas eu gostava de fortificar com esse caldinho. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando como que faz esse caldinho, que é muito legal. Mas tem na página do YouTube desse canal, chama Pra Papá. É muito legal, tem umas dicas muito legais. E aí eu sempre dava os legumes separados, eu nunca misturava os dois. Pra quê? Pra ela sentir o gosto de cada coisa. Porque se você mistura tudo, a criança não vai saber o que é beterraba, o que é cabotiá, o que é abobrinha, não vai saber o gosto de nada. E futuramente não vai gostar de nada, né, dessas coisas. Por quê? Porque ela sabe o gosto de tudo junto, mas não sabe o gosto do separado, não sabe o gosto de cada coisa. Depois de 1 mês e meio, mais ou menos, a Maria Fernanda comendo assim, e aí, né, nesses intervalos tinha a frutinha, né? Então, frutinha a mesma coisa, eu amassava grosseiramente e dava pra ela na colherzinha e tal. O primeiro contato da criança com a comida a criança que está no aleitamento, tanto aleitamento materno exclusivo, quanto mamadeira, né, quanto fórmula, o instinto da criança é sugar, né, porque ela só sugou tal. Então a língua acaba empurrando um pouquinho o alimento para fora. Então nessa primeira etapa, né, da introdução alimentar, a criança tem esse instinto, né, da linguinha para fora, né, jogar o alimento para fora. Então a gente tem que ter muita paciência e entender que essa fase é de introdução alimentar. Então, até 1 ano de idade da criança, o principal alimento dela é o leite, né? De preferência o materno, mas quem por algum motivo, né, não conseguiu amamentar ou enfim, a fórmula. Mas sempre lembrando isso, até 1 ano é introdução alimentar. Então o alimento não é o mais importante até 1 ano, né? É realmente para ela conhecer esse mundo, conhecer os gostos, conhecer os alimentos, mas não é o principal alimento dela. Tanto é que a Maria Fernanda, sempre, depois que almoçava, depois que comia a frutinha, ela sempre pedia peito para complementar, né? E isso é ótimo, né? Depois, quando ela fez uns 7 meses e meio, 8 meses, mais ou menos, eu senti ela preparada para começar o BLW. O BLW é a alimentação conduzida pelo bebê, né? Trocando em português, assim, né? Em palavras. A alimentação conduzida pelo bebê. Então, com as mãozinhas dela, a criança vai conhecendo, vai colocando na boca e vai comendo. E isso, gente, foi fantástico, fantástico. Eu sempre fazia uns 3 leguminhos, assim, e verdurinhas, né, tipo brócolis, couve-flor, e aí sempre variava muito a cor. Então eu colocava sempre umas 3 opções num prato super colorido e ela ia comendo. Eu ficava com uma colherzinha do lado, amassando uns pedacinhos e dando na boca dela. Por quê? Porque nesse começo a criança vai mais brincar do que se alimentar. Então ela vai pegar vai comida na orelha, vai comida na testa, vai em tudo, menos na boca, né? Nesse primeiro momento. Mas isso, gente, é importantíssimo para a criança. É importantíssimo esse vínculo da criança com a comida. E ela escolher o que ela quer comer primeiro, o que ela quer pegar. Então ela sempre olhava para o prato, ia pegar com aquela mãozinha ainda descoordenada, né? Pegava, levava até a boca. Aí ela chupa o dedo, aí ela chupava o dedo com o alimento aqui, chupava o dedo, até ela descobrir que o alimento estava aqui. Sabe? Foi fenomenal, gente. E aí ela foi evoluindo, né, na alimentação. Então assim, aí ela já pegava certinho, já levava na boca, e o morder, o mastigar. Então ver esse processo dela de coordenação motora, de mastigar, de engolir o alimento, foi fenomenal, gente. E foi uma das melhores escolhas na maternidade, eu digo, foi optar pelo BLW. Porque a Maria Fernanda é muito independente quanto à alimentação. Eu falo que é importante a gente ler sobre isso porque eu li muitos artigos científicos,
né? Porque tem muita gente que fala, não, mas a criança vai engasgar, imagina, dá uma banana na mão da criança, dá uma beterraba na mão da criança, ela vai engasgar, tal. Mas, gente, é provado que criança engasga muito mais, por exemplo, com leite do que com comida, né? Do que com alimento, se oferecido da forma certa. Porque tem um jeito certinho de cortar as frutas e legumes na hora de oferecer BLW. Tem todo um jeito certinho de se oferecer os alimentos em forma de BLW para a criança, tá? Isso é muito importante você saber se você optar por isso. E a Maria Fernanda nunca engasgou. E aí, gente, tem duas formas diferentes, tá? Existe o engasgo, que o engasgo é uma coisa séria, que é quando interrompe as vias aéreas e a criança não consegue respirar e nem vai para frente nem para trás o alimento, né? Enfim, e isso é um engasgo, quando realmente a criança não consegue respirar, começa a ficar roxa e você precisa fazer a manobra de desengasgar a criança. Que isso também toda mãe precisa saber, mesmo desde quando nasce, porque é muito comum a criança afogar, ter esse engasgo no peito ou uma madeira, enfim. Então toda mãe precisa muito saber fazer essa manobra. E existe o reflexo de gag. O reflexo de gag é benéfico, gente, porque é um instinto do corpo da criança de devolver o alimento. Então, por exemplo, ela está comendo e aí ela engoliu um pedaço muito grande. Ela vai ter, gente, uma ânsia de vômito, que muita gente fala, tá engasgando, pelo amor de Deus. Não, é o corpo da criança expulsando esse pedaço que ela engoliu, que acabou sendo grande ou, né, por algum outro motivo, e aí volta. Ela tem ânsias de vômito mesmo, sabe? Ela voltando o alimento e aí o alimento volta pra boca. E aí a Maria Fernanda ou mastigava de novo e engolia, olha que sábio o corpo, gente, ou ela jogava pra fora. Isso é reflexo de gag, e isso a gente não precisa se preocupar, tá? A gente precisa se preocupar se realmente a criança tiver um engasgo, e aí você tem que fazer a manobra, tá? De desengasgar a criança. Mas, Maria Fernanda nunca teve engasgo. Ela sempre, quando ela mordia alimento muito grande, maior que a boca dela, porque eles vão com fome, com voracidade, né? Quando ela mordia muito grande, enchia a boca dela, ela devolvia e pegava de novo e mordia pedaço. A gente precisa acreditar na criança, né? Nesse instinto da criança. A criança sabe quando o pedaço está grande, o corpo da criança sabe quando não vai conseguir engolir e precisa do reflexo de gag. A palavra do BLW é confiança. Confie no seu bebê, tá? Sempre você por perto e leia sobre isso, tá? Eu ouvi a gente falar assim, mas essa criança nunca vai comer de garfo, nossa, a criança nunca vai comer de colher, que feia, a criança comendo com a mão, que não sei o que, não sei o que lá. Fomos introduzindo, né, a comida para ela, aí depois veio o arroz e feijão, veio a carne, que ela também comia BLW. E aí, quando eu achei ela preparada, motoramente falando, além do BLW, eu dava uma colherzinha na mão dela. Então, uma colherzinha, ela com uma mãozinha ela ia no BLW e tal, e a outra colherzinha ela ia explorando, até ela aprender a comer, né, com a colher. E aí ela escolhia se ela queria pegar o alimento com a mão, se ela queria pegar de colher. Eu sempre deixei ela muito livre, né? Hoje, com 1 ano e 8 meses, e assim, na verdade, desde 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, eu estimulo ela a comer de garfo. Como ela tem a coordenação motora muito boa e eu tenho certeza que foi pelo BLW, eu dou o garfo na mão dela, ela espeta o alimento certinho e põe na boca. Uma graça, parece gente grande comendo. Então, assim, a Maria Fernanda sempre comeu com a gente, porque eu nunca precisei dar comida na boca dela. Ela sempre foi muito independente quanto a isso. E isso ajuda a criança a comer mais e melhor, né? E hoje, Maria Fernanda come muito bem. Todas as tias da creche elogiam. Por quê? Porque ela come muita verdura e legume. Sempre os legumes que eu faço pra ela, então às vezes, assim, tem um arroz, o feijão,
mas ela não curte muito arroz e feijão, o que eu não me preocupo, porque se ela come carninha, come verdura, come vários tipos de legume, então supre o arroz e feijão, até porque o arroz e feijão é muito típico brasileiro, né? Não é mundial. Então não faz falta nenhuma, mas tem no prato dela. E aí uns 3 leguminhos, a carninha e tal. E esses leguminhos eu não faço com tempero, não ponho sal, não ponho nada. Por quê? Porque ela gosta e acostumou com o sabor dos legumes. Porque no BLW a criança come cru, né? Cru assim, come sem tempero. Né? Eu dava pra ela muito sem tempero. Então às vezes eu jogo só um filetinho de azeite e ela come o prato todo de legumes e come a carninha. E aí ela escolhe se ela quer. Até hoje, às vezes ela come com a mãozinha, mas hoje ela prefere comer de garfo, né? Então ela pega o garfinho, vai, espeta e tal. Então assim, gente, a Maria Fernanda é uma criança que come muito bem. É claro que eu tenho certeza que vai ter uma fase que é a fase da seletividade da criança, né, para comer, que talvez ela não queira comer mais, né, verduras, legumes, enfim, mas eu acho que assim, eu introduzi muito bem, ela sabe o gosto de tudo, ela gosta pela forma que eu coloquei. Porque se você bate tudo aquele sopão que antigamente as mães faziam, né? Que bate tudo, hora que a criança pega uma certa idade, tipo 2 aninhos, que precisa aprender a comer realmente, né? Comer arroz, feijão, legume e tal. Ela não vai querer comer o legume, porque ela não é acostumada com esse sabor. O paladar dela não é acostumado com esse sabor. E aí ela não vai querer, ela sabia o sabor de tudo batido, tudo misturado, tacava sal, tacava um monte de tempero, aí fica gostoso realmente, né? Mas a gente precisa acostumar a criança a comer sem tudo isso. E eu tenho certeza que foi por isso, esse caminhar que nós fizemos até aqui, que faz com que a alimentação dela seja tão boa, né? Eu não ofereço açúcar, até 1 ano e meio, ela nunca tinha comido açúcar, não ofereci nada com açúcar. Agora nós estamos um pouquinho mais liberal, mas é pouquinho mesmo. Tipo, a cada 15 dias, se a gente quer tomar um sorvete, a gente leva ela e ela já toma um sorvetinho. Não dou bolacha recheada, não dou doce mesmo pra ela não come. Então, por quê? Porque até esses 2 anos a gente tá criando o paladar da criança. A criança não sente vontade de doce se você não dá pra ela. Porque, né, tem gente que fala, ela vai ficar com vontade, não sei o que. Não fica, gente. Ela não vai ficar com vontade de uma coisa que ela não conhece. Tá? Então a gente não precisa oferecer isso pra eles. A gente tá criando o paladar da criança. E o paladar da criança não precisa de doce. Nem o nosso, né? Que a gente às vezes já é acostumado. Eu, por exemplo, sou muito formiga, né? E eu não quero passar isso pra ela. Então ela não come doce. E aqui em casa eu costumo deixar à mão sempre frutas ou uma bisnaguinha, algo assim, mas nada de doce. Eu não costumo ter doce em casa, muito menos à mão, né? Pra ela não acostumar com esse paladar. Quando ela crescer, se ela quiser, ok. Essa primeira infância dela, a alimentação foi fenomenal. Isso é que importa pra mim. Então, assim, gente, se eu puder dar uma dica pra quem tá passando, né? Pra quem vai começar a passar nessa fase de introdução alimentar, primeiro, acredite na sua criança, no seu bebê, né? Ele sabe o que faz, o corpo dele sabe o que faz. Então, deixa ele explorar, vai fazer sujeira, deixa fazer sujeira. Vai mais comida pra fora do que pra dentro, não tem problema. Se você tá alimentando no peito, tá dando peito, melhor ainda, né? Menos problema ainda. E estude sobre o BLW. E se você se identificar com isso, vai de cabeça, porque deixa a criança muito mais independente, muito mais feliz na hora de comer, não cria aquela obrigação de comer, né? Não misture tudo, não faça aquela papinha pro nenê comer, porque ele não vai saber o que ele tá comendo, ele não vai saber o gosto do que ele tá comendo, e aí quando
quando crescer, ele vai ser muito mais seletivo. E não esqueça que até 1 ano é introdução alimentar. Então, calma, né? O bebê não vai ganhar tanto peso do que quanto você socando a comida na boca dele. Mas tudo bem, não tem problema, porque o leite vai suprir tudo isso. Paciência, porque a gente precisa estar disponível para fazer essa introdução alimentar. E acredite no seu filho que ele é capaz. Então, a minha experiência com a introdução alimentar da Maria Fernanda foi essa. Foi uma das melhores escolhas, como eu já disse, eu não me arrependo de nada. Maria Fernanda come muito bem, é muito independente e eu tenho certeza que eu fiz as escolhas certas, né? E com isso eu quero ajudar outras mães, né? Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, enfim, deixa nos comentários pra gente fazer um bate-papo legal. E eu não sou nenhuma profissional da área de saúde, sempre procure o médico da sua criança antes, por qualquer dúvida, enfim. Mas o que eu quis passar é a minha experiência, a nossa experiência, né? Que tenho certeza que pode ajudar outras mães, né? Espero que ajude outras mães, né? E leia muito sobre o assunto, gente, porque nem sempre os pediatras estão atualizados. Então, leia e vai munido, né, para consulta, para essa introdução, enfim, vai unido, porque a gente conhece muito o nosso filho, os nossos filhos, né? E eu tenho a filha de uma amiga, de uma conhecida minha, que ela sempre deu papinha pra criança, tudo batido, né? Hoje a criança tem 1 ano e 3 meses, tal, não consegue mastigar, não consegue deglutir a comida, porque, né, sempre foi dado e engolido, dava papinha e engolia, dava papinha e engolia. E tem estudos já comprovando de que essa não é a melhor forma, né? Os estudos e os cientistas estão aí para isso, né? Então eu acho importantíssimo a gente se munir de informação. Bom, então espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Vamos fazer um bate-papo legal. E por hoje é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!